hoje vamos ter uma live sobre identidade. Deixem-me aqui. Ok. Hoje vamos ter uma live então sobre identidade. E vocês já sabem que eu começo sempre as lives com uma questão. E então eu penso que está tudo bem. Ok, vocês já sabem que eu começo sempre as lives com uma questão, com uma pergunta, e então a pergunta de hoje é se vocês alguma vez se perguntarem quem sou eu. Portanto, não sei o vosso nome desse lado, as pessoas que me estão a ver, qual é o vosso nome, mas podem dizer o vosso próprio nome. Por exemplo, no meu caso, quem é Isabel? Quem sou eu? É esta a pergunta que eu tenho para vocês. Vocês já se perguntaram quem sou eu alguma vez na vossa vida? Ou nunca se perguntaram quem é que são vocês e nunca sequer pensaram sobre esse assunto? Acredito que se tu segues a minha página já tenhas visto eu falar sobre isso, então possivelmente já te tenhas perguntado. Mas se não te perguntastes, nesta live vais ter então a oportunidade de poderes te perguntar quem és tu, está bem? E então esta é a pergunta que eu tenho para ti, se já alguma vez te perguntaste quem sou eu. Ok, antes de iniciarmos o resto da live, eu quero que reflitas e que penses, já te perguntei quem sou eu? E então, não vou dar muito tempo porque é uma pergunta que nós vamos trabalhar ao longo desta live, está bem? E então, no final da live, eu volto então aqui a dizer os exercícios para aumentar o teu autoconhecimento de forma a tu definires a tua identidade, está bem? E então, antes de iniciar a live, faço esta pergunta que já fiz, não é? Se alguma vez te perguntaste quem és tu, e depois vou então perguntar. Ok. Vou-vos dar aqui alguns conceitos de identidade, como por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade. E então, as pessoas que não conhecem a sua identidade não sabem muito bem para onde é que estão a ir, portanto, quais são as suas maiores forças, e quando tu conheces a tua identidade, tudo se torna mais simples, e é isso que vamos ver hoje, porque existe, e eu vou-vos explicar ao longo da live, que existe, portanto, a identidade da pessoa e o autoconhecimento. Há pessoas que acabam por confundir e achar que é a mesma coisa, mas são coisas diferentes, ok? Portanto, vocês definirem a vossa identidade, quem vocês são, através de diversos tópicos que eu vou falar aqui na live, é diferente do autoconhecimento. O autoconhecimento irá ser uma abordagem, uma ferramenta para tu descobrires a tua própria identidade. E pessoas que até trabalham, por exemplo, no marketing digital, muitas vezes trabalham com o branding, com a marca, não é? E eles falam muito sobre identidade, que é para as pessoas associarem aquela marca àquela pessoa. Portanto, sabem perfeitamente que aquela pessoa é daquela marca. Então, por exemplo, na área do marketing é muito falado sobre identidade. Mas identidade não serve só para isso, não serve só para vendas e para resultados, que nós também vamos falar sobre isso mais para o final da live. Saber a vossa identidade é muito mais do que isso, é muito mais do que a vossa parte profissional para vocês poderem vender o vosso produto, é muito mais do que isso, é facilitar a vossa vida, porque se a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade, o que é que isso significa? Significa que vocês precisam de saber quem são para terem uma vida muito mais simples, porque as vossas decisões são tomadas de acordo com a vossa identidade. Ao vocês descobrirem a vossa identidade, vocês farão as decisões de forma muito mais simples, não é? Porque sabem quem são. Como, por exemplo, se eu disser que sou uma pessoa saudável, obviamente que as minhas decisões vão ser pessoas saudáveis, vão ser de adotar por comer alimentos saudáveis, por fazer exercício físico, entre outro tipo de comportamentos e outro tipo de decisões que eu vou adotar de acordo com a pessoa saudável que eu digo que eu sou. Não é? Está dentro da minha identidade. E isto aqui começo por dizer que identidade é o quê? Tudo aquilo que tu dizes eu sou. Portanto,
Portanto, tanto pode ser para o lado positivo como para o lado negativo, e é isso que nós já vamos ver. Mas aqui, para deixar claro, eu no início da live acabo sempre por fazer uma pergunta, porque é daquilo que eu mais gosto, é de fazer perguntas e investigar e saber o porquê de todas as situações. Então eu faço-te a pergunta, se alguma vez te perguntares: eu passei a minha vida toda, estes anos todos, e nunca me perguntei quem é que eu sou? Então, a primeira pergunta para ficar assim desperto para a live, e depois eu acabo por te dar conhecimentos e benefícios do quanto é importante o tema que eu estou aqui a falar, como por exemplo identidade, está bem? E então, basicamente, como eu vos estava a dizer, vocês acabam por saber quem vocês são, de acordo com uma escolha, de acordo com as vossas escolhas. O que é que isto significa? Que a identidade depende das vossas escolhas e as vossas escolhas dependem da vossa identidade. Portanto, é algo que está completamente unido. Portanto, ao vocês saberem quem vocês são, vão ter decisões muito mais simples na vossa vida. Se vocês não souberem quem são, vai ser muito mais difícil tomarem as vossas decisões, certo? E então o mesmo se diz ao contrário. O que é que isto significa? Que as pessoas conhecem a vossa identidade e vocês são conhecidos pela vossa identidade de acordo com as escolhas que vocês fizeram. Se vocês fizeram más escolhas, por exemplo, escolhas de pessoas que não são saudáveis, todas as outras pessoas que vos veem como uma pessoa não saudável, e tu próprio, se fizeres uma reflexão, vais pensar: eu não sou saudável. Porquê? Porque as minhas escolhas estiveram de uma pessoa não saudável. Então é muito importante nós sabermos quem nós somos, a nossa identidade, e mantermos fiel então à nossa identidade para determinadas situações, como por exemplo a confiança das outras pessoas, porque as pessoas só vão confiar em nós se souberem quem nós somos, isto é, se souberem o que é que podem contar connosco, se conseguirem antever o nosso comportamento. Eu já sei que ela é assim, por exemplo, mesmo uma questão aqui das lives, vocês já sabem que eu gosto muito de sorrir, que até houve uma live que eu fiz sobre comunicação, que eu fiz a pergunta ao senhor que realmente é um expert na comunicação, e eu perguntei-lhe: mas será que há mal eu estar sempre a sorrir, que é mesmo a minha maneira de ser, sou mesmo assim, e que só descobri isto a fazer lives, e eu já vos vou dizer no final, eu vou-vos dar a ferramenta de como descobrirem a vossa identidade, e esta é uma delas, e no final já vou dizer, já pego neste exemplo outra vez. Então, basicamente, eu perguntei: será que há algum mal? Ele disse: não, mantens-te coerente com a tua autenticidade, és mesmo assim, então sim, continua dessa forma. Olá, bom dia, bom dia. E então lá está. Isso significa que, ao ser desta forma, as pessoas, cada vez que entram, por exemplo, numa live aqui comigo, sabem como é que eu vou me comportar, então sabem se gostam ou se não gostam. Então irão continuar a acompanhar-me e assistir às minhas lives ou não, dependendo daquilo que eu sou. Então, por exemplo, se eu tiver uma energia baixa e houver pessoas desse lado que gostam assim, de pessoas que falam mais devagar, com uma energia mais calma, então provavelmente elas não se vão identificar tanto. Então o que é que elas vão fazer? Vão sair devido a isso mesmo, porque não se identificam tanto com esse estilo de identidade daquela pessoa. Então está tudo bem, porque cada um de nós é único e tem a sua identidade, ok? Olá, bom dia, bom dia. E então, basicamente, como eu estava a dizer até agora, estou a falar sobre identidade, em que a identidade é diferente do autoconhecimento. Bom dia do Brasil. Aí é bem cedinho, aqui é meio-dia, aí é bem cedinho. Obrigada pelas interações e partilhem este live com outras pessoas. Muito obrigada. Então, basicamente, o que eu perguntei até agora para as pessoas que vieram agora é que, se vocês já se perguntaram alguma vez quem sou eu, portanto, se já se perguntaram quem sou eu, alguma vez isso já aconteceu, eu sei que à medida, eu já disse isso, e depois vocês podem ver a live desde o início, mas o Instagram só diz que eu estou ao vivo ao fim de algum tempo, então não vou voltar a repetir tudo, e se vocês quiserem, vêm de novo quando eu deixar gravadas, está bem? Então, basicamente, o que eu já vos disse aqui na live é que vocês descobrem a vossa identidade através das vossas escolhas, e a vossa identidade é definida através também das vossas escolhas. O que é que isto significa? Bem, vocês descobrem a vossa identidade através das vossas escolhas, e o contrário também é a mesma coisa. Isto é, se eu sou saudável, eu vou optar por ter escolhas mais saudáveis porque eu digo que eu sou saudável. E uma pessoa que me vê de fora e vê-me fazer escolhas saudáveis, ela vai dizer que eu sou uma pessoa saudável, ok? Então, saber a vossa identidade é muito bom, tanto para os outros confiarem em vocês, porque sabem o que é que esperam de vocês,
tal como vocês confiarem em vocês mesmos, porque já sabem o que é que vão esperar de vocês mesmos e ao mesmo tempo facilitar a vossa vida, porque a maior força da psicologia humana é manter-se congruente com a sua identidade. Então, se vocês sabem quem vocês são, é muito mais fácil as vossas decisões. Eu tenho que tomar uma decisão, já sei que decisão é que eu vou tomar porque eu conheço a identidade, a minha identidade, ok? Então, basicamente, conhecer a vossa identidade só vos irá trazer benefícios. E eu, como já vos disse no início da live, acabo sempre por fazer uma pergunta sempre no início, porque eu gosto muito de perguntas e lá está, vocês quando veem as minhas lives estão à espera de energia, exemplos e perguntas, portanto é a maneira como eu sou nas lives e rapidez na fala também, porque realmente eu sei que aqui esta é a minha maneira de ser, portanto a minha identidade é esta, não quer dizer que eu não possa melhorar isso, se eu perceber assim, ok, se calhar falar rápido demais pode estar a prejudicar a minha comunicação, a minha didática e as pessoas podem não me estar a entender, então eu vou alterar e vou melhorar essa competência, portanto da parte da comunicação, que é possível de ser melhorada. Mas possivelmente, ou penso que nunca irão me ver a falar super devagar. Provavelmente poderão ver-me com uma maior consciência e a falar mais devagar em certos momentos, mas porque eu estou a desenvolver essa habilidade, porque eu quero melhorar essa habilidade da comunicação. Mas a minha maneira de ser, a minha essência é mesmo essa, ser mais acelerada, ser mais rápida. É a minha identidade, compreendem? E então, lá está. Aqui o que é que irá então definir a vossa identidade? As vossas escolhas, ok? Os vossos comportamentos, as vossas escolhas e as pessoas que os veem dizem que vocês são X ou Y de acordo com as vossas escolhas, está bem? E de acordo com os vossos valores. Portanto, aqui eu vou falar bastante sobre valores porque é algo que vai definir a nossa identidade. Se nós somos mais, por exemplo, olá, bom dia. Então, eu tenho a identidade da saúde, portanto, tenho um valor muito alto da saúde. Logo, eu sou uma pessoa saudável. Porquê? Porque eu prezo muito pela saúde. Então, o valor irá definir, então, a minha identidade. E no final eu já vos vou fazer, bom dia, obrigada pelas vossas interações, e eu já vos vou fazer, no final, algumas questões acerca disso mesmo para vocês refletirem sobre a vossa identidade. No início estou aqui realmente a dizer o que é que irá definir a identidade. Sem dúvida alguma que os vossos valores é aquilo que mais irá definir a vossa identidade. E existem montes de valores, mesmo muitos valores, e então escolherem alguns que vos caracterizam irá ser muito mais simples para vocês fazerem decisões na vossa vida, ok? Então, depois, basicamente, lá está, como eu já vos tinha dito, saber a vossa identidade irá facilitar a vossa vida, então são os valores que vão guiar o vosso caminho, a vossa vida, porque se vocês têm o valor da honestidade muito alto, vocês simplesmente dizem, eu não minto, independentemente da mentira. Às vezes existem aquelas mentiras que são mentiras piedosas, portanto, que não tem mal, dizem as pessoas que essas mentirinhas não têm mal nenhum. E o que é que acontece? Na minha opinião, para mim, como o valor da honestidade é muito alto, eu não concordo com isso. Porquê? Porque é a minha identidade, é um valor muito alto em mim. Que se a honestidade é muito alta em mim, não importa que tipo de mentira é, pode ser uma mentira muito simples, nada de mal. Como, por exemplo, eu já vi na área das vendas, por exemplo, pessoas que às vezes querem ter um sim da pessoa e a pessoa diz outro tipo de situações e o que é que as pessoas às vezes fazem? Está-me a ouvir. E a pessoa diz que sim, mas ela basicamente já tinha dito que sim de outra forma, mas tem que ser sim, por exemplo. Então o que é que acontece? A outra pessoa diz que sim e aquela que está, portanto, a falar com a outra pessoa, ela não diz, não está supostamente a fazer nada de mal. É uma mentirinha piedosa, mas é uma mentira. A pessoa ouviu, entendem? Então, basicamente, uma pessoa que tem o valor da honestidade muito alto, ela não irá fazer isso, por mais simples que até seja a mentira, seja uma coisinha nada de especial, nada de jeito, ela não irá fazer isso. Porquê? Porque ela tem o valor da honestidade muito alto. Logo, ela nem sequer vai pensar sobre isso, ela nem sequer vai gastar a sua energia
a pensar, será que devo fazer aquilo? Porque às vezes, se vocês não têm uma identidade bastante clara e não são fiéis à vossa identidade, vocês começam a ficar com a vossa energia muito consumida, porque vocês nunca sabem o que é que há de fazer. Estão a ver aquelas pessoas super indecisas, que era o meu caso. Anteriormente eu nunca sabia o que é que havia de decidir, era sempre bastante complicado. Agora já é muito mais simples para mim decidir as coisas, porque está tudo cada vez mais claro na minha cabeça. E lá está. Todo este processo de autoconhecimento é uma descoberta para o resto da vida, mas é capaz de ser muito mais simples se nós nos aplicarmos a realmente trabalhar o autoconhecimento através, por exemplo, destas lives, e depois, claro, vamos descobrindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a base maior nós já temos, e é essa que nós temos que trabalhar mais, porque é aquilo que nos faz ter a vida mais simples e termos mais energia, não gastarmos tanta energia em pequenas decisões, às vezes fúteis, que só nos consomem e que não há necessidade nenhuma disso. Então, basicamente, se vocês manterem fiel à vossa identidade, vocês não têm que estar sempre a pensar, cada vez que eu quero tomar uma decisão, então mas o que é que eu faço? As outras pessoas fazem isso, olá, bom dia, as outras pessoas fazem isto, fazem aquelas mentirinhas piadosas para obter uma venda, seja aquilo que for. Mas eu não sou assim, eu não gosto de mentir, isso custa-me, não gosto de ser assim, mas vou fazer isso, mas outras pessoas todas fazem e têm bons resultados, porquê é que eu não vou fazer também? Então é uma confusão mental na vossa cabeça, se vocês não se mantiverem fiel aos vossos valores e se vocês não souberem realmente a vossa identidade, não tiverem a vossa identidade bem clara, é sempre tão difícil a vida. Porquê? Porque cada decisão que vocês têm que tomar, têm que estar a pensar, é melhor aquilo e depois colocar, porque assim, bom dia. Claro que em diversas decisões mais complexas é necessário, e eu própria nas minhas sessões de coaching tenho ferramentas que ajudam as pessoas a decidir. Às vezes uma decisão mais complexa, como por exemplo mudar de emprego, mudar de carreira, decisões assim um pouco mais complexas. Claro que sim, deve haver os prós, os contras e ali fazer um bom estudo mental daquela decisão. Mas às vezes decisões tão simples podiam ser facilitadas se a pessoa soubesse exatamente quem é, se tivesse a sua identidade bem ativada e bem, portanto, ela soubesse realmente quem ela é. Portanto, se a pessoa tem, por exemplo, neste caso, do valor de honestidade muito alto, e ela, mesmo que os colegas dela da área das vendas façam uma mentirinha piedosa, por exemplo, eu estou a dar este exemplo porque é muito comum até as pessoas dizerem que não é correto, porque lá está, depende dos valores de cada pessoa, que na área das vendas há aquelas mentirinhas piedosas para as pessoas conseguirem ter mais vendas e que não há grande mal porque não vai fazer mal a ninguém. Pronto, só que há pessoas que têm um valor de honestidade muito alto e elas não vão fazer isso. Porquê? Porque elas não concordam, então elas já nem vão pensar, ok, os meus colegas fazem aquilo, eu não vou fazer, eu vou ter bons resultados sem aplicar uma única mentira, independentemente de ser piedosa, ser uma coisinha que não faz nada de mal, mas é uma mentira. E se eu tenho um valor de honestidade muito alto, eu não vou fazê-lo. Então eu nem sequer perco energia a pensar, mas devo fazer, mas não devo fazer, mas eles têm mais resultados, se calhar é melhor fazer. Então, eu vou ficar para trás porque eu não faço aquilo. Eu não vou estar com essa confusão mental tão grande por decisões tão pequeninas. Porquê? Porque eu tenho a minha identidade bem ativada, eu sei quem eu sou e não há negócio sequer com esse tipo de situações, porque os valores estão bem definidos em mim, ok? Perceberam o quanto é importante vocês saberem quem vocês são e terem essa identidade bem ativada? Irá facilitar muito a vossa vida. Neste caso de decisões, ok? É assim, saber quem vocês são e ter a vossa identidade bem ativada e bem coerente é muito bom para várias situações, mas aqui duas principais que eu vou falar muito nesta live são tanto duas. Vou-vos falar de 3 situações em que é muito benéfico vocês terem uma identidade bem conhecida e vocês saberem bem quem vocês são. Portanto, a primeira é para vocês terem decisões mais simples, é muito mais fácil vocês tomarem decisões, portanto a vossa vida fica muito mais simples, vocês não têm que estar sempre a pensar por cada decisão pequenina, porquê? Vocês sabem quem são, se têm aqueles valores,
vocês nem sequer vão negociar isso, não há negócio. Porquê? Porque eu sou assim, então aquele valor está muito alto. E aqui não significa, como eu estava a dizer há bocadinho, que não haja adaptabilidade, portanto, nós adaptarmos e sermos a nossa melhor versão. Saber a nossa identidade não tem a ver com ser a nossa melhor versão. Por exemplo, foi o que eu disse há pouco, eu tenho uma maneira de falar assim mais rápida. Se esta maneira de falar assim mais rápida estiver a condicionar a vossa percepção, se vocês não estiverem a entender, então eu vou ter que alterar de acordo com eu ser a minha melhor versão para transmitir uma melhor mensagem. Mas nunca vão ver uma Isabela falar assim, assim, assim. Porquê? Porque eu não sou assim, porque eu tenho muita energia. Interessante, não gastar energia a tentar convencer daquilo que é contrário à sua identidade, aos seus valores. Exatamente. Então, basicamente, aqui, a primeira situação que vocês veem que é tão importante saberem a vossa identidade é vocês realmente ser muito mais simples as vossas decisões. Eu sou saudável, tenho um prato de batatas fritas, eu posso até cair na tentação de o comer, não é? Por causa de crenças, por causa de... Aqui nem falo bem de crenças, mas sim da pessoa não conseguir resistir à tentação, mas ela sabe que ela é saudável. Portanto, se ela o fizer, ela será mesmo uma exceção, porque não conseguiu resistir, porque naquele dia estava mais cansada, não dormiu tão bem, então não conseguiu resistir àquela tentação. Mas sabe que na maior parte dos seus dias ela faz escolhas saudáveis porque ela se diz ser uma pessoa saudável, ok? Então aqui a primeira situação que vos vai facilitar muito na vossa vida, terem a vossa identidade bem ativada, portanto vocês saberem quem são vocês, é o facto de vocês terem mais facilidade nas vossas decisões e não terem tanto cansaço mental cada vez que têm de decidir uma coisa pequenina. Portanto, como eu disse, decisões mais aprofundadas, claro que sim, deve haver um bom estudo, mas este tipo de decisões pequeninas, eu estou a trabalhar e pronto, aquele tipo de situação que eu acabei de dizer em relação, por exemplo, à área das vendas. E agora a área da alimentação saudável, etc. E aqui, outra situação que é muito importante, vocês terem a vossa identidade bastante... Estou aqui a esquecer-me de uma palavra, ok. Exatamente, portanto, a vossa identidade ativada, eu vou-me lembrar porque há aqui uma palavra que eu gostava de dizer, mas eu já vos digo. É isso, sim. Então, basicamente, uma das situações para vocês, outra situação benéfica de vocês terem uma identidade bem ativada é o facto de as pessoas confiarem mais em vocês. O que é que isto significa? Que as pessoas normalmente confiam naquilo que conhecem, não é? Naquilo que elas já sabem que esperam, portanto, a pessoa sabe que vai ser daquela forma. Por exemplo, uma pessoa que vem até mim sabe que eu vou ser uma pessoa simpática, que eu vou sorrir, que eu vou acolher, e cada vez que ela vier até mim, ou se for sempre assim, se eu fizer sempre este tipo de escolha, este tipo de comportamento de ser uma pessoa simpática, a pessoa sabe o que é que vai contar comigo. Portanto, sempre que vem ter comigo, ela sabe que vai contar ter uma pessoa simpática, que vai acolher, que não vai... Hoje fala bem, amanhã já fala mal, e depois amanhã já fala bem, e depois de amanhã fala mal. Vocês pensem as pessoas que vocês conhecem desta forma, que vocês nem sabem muito bem o que é que ela é. Portanto, vocês chegam um dia, a pessoa está bem disposta, muito simpática, acolhe-vos, é incrível, é fantástica. No dia a seguir, vocês chegam ao pé dela e ela está completamente de trombas e sucessivamente. Portanto, todos os dias vem uma pessoa diferente. Vocês não vão confiar nessa pessoa. Porquê? Porque vocês não conhecem, vocês não sabem o que é que vão esperar daquela pessoa, vocês não conseguem antecipar o comportamento dela, vocês não sabem que se chegarem ao pé daquela pessoa, ela irá comportar-se daquela forma. Então, se vocês não confiam, vocês não vão gostar, vocês não vão querer estar perto daquela pessoa, certo? Porque é sempre uma incógnita. É muito importante nós estarmos sempre a evoluir, portanto não confundam ter uma identidade bem ativada, vocês saberem quem são e de serem fiéis, é isso que eu queria dizer há bocadinho, portanto serem fiéis à vossa identidade, não negociarem a vossa identidade e serem a vossa melhor versão. São situações diferentes e eu já vou explicar melhor mais para a frente, quando eu falar do terceiro tópico, ok? Aqui o segundo tópico, para vocês terem uma identidade bem ativada, é a questão de que as pessoas vão confiar muito mais em vocês, seja no vosso trabalho, se vocês estiverem a vender a vossa identidade, porque qualquer pessoa que esteja aqui no online e que é profissional, que vende os seus serviços aqui no online, ela vende
ela própria, portanto, a sua própria identidade. Se eu, como eu vos disse há bocadinho, estiver aqui numa live, que é quando vocês têm mais contacto comigo, claro que também têm nas histórias, têm no feed, mas aqui nas lives vocês conhecem ainda mais do que nas histórias e no feed, porque são situações muito pequeninas. Mas imagina, até posso dar um exemplo das histórias. Vocês veem as minhas histórias todos os dias. Um dia vocês vêm-me comer um hambúrguer, no outro dia vêm-me comer ovos com couves, que é o que eu como de manhã no meu pequeno almoço. No outro dia vêm-me a comer uma pizza não sei onde. E constantemente, um dia vêm-me a comer uma coisa, ou então no próprio dia já vêm alimentos saudáveis, outros alimentos que não são bons, e constantemente. Vocês ficam confusos. Então, mas ela é uma pessoa saudável, gosta da saúde, ela não gosta, nem sequer quer saber, nem sequer liga a isso. Portanto, é bastante confuso para vocês e vocês confiarem naquilo que eu vos digo. Imagina, dizer-lhes assim, olha, comem saudável, é muito importante para vocês terem mais energia, para se sentirem melhores. Se eu, basicamente, então ando para aí 5 dias a mostrar alimentos saudáveis, porque é isso que eu gosto, e depois estou mais 3 ou 4 dias a mostrar só alimentos de porcaria. Então, vocês pensam, mas afinal, ela é o quê? Ela é saudável, não é? Portanto, não estou a ser fiel à minha identidade. E então lá está, o que é que acontece? Vocês não vão confiar, ok? Então o segundo tópico para vocês realmente terem uma identidade bem ativada e saberem quem são e manterem-se fiéis. Portanto, aqui o saberem quem são já lá vamos no final. Manterem-se fiéis à vossa identidade tem a ver com a confiança, com a vossa confiança em vocês mesmos e com a confiança dos outros em vocês. Seja para vocês venderem um serviço, por exemplo, ou como uma amizade, como um colega de trabalho, seja quem vocês forem. Portanto, vocês querem confiança de quem? Ou mesmo no próprio relacionamento. Então, é muito importante vocês manterem-se fiel aos vossos valores e à vossa identidade, aqui por estes 2 tópicos que eu já disse agora. Aliviar a vossa mente e vocês ficarem com mais energia para decidir coisas realmente importantes e não coisas tão pequeninas, porque vocês sabem bem quem são, então não estão sempre a pensar, devo fazer aquela mentira piedosa ou não? Não sei, os meus colegas têm resultados e eu não vou ter por causa disso, mas o meu valor muito alto é a honestidade, devo fazer. Então vocês não estão sempre a pensar sobre isso, porque vocês já sabem quem são. Não vou fazer, acabou. Eu vou ter resultados à mesma, mas não é por este caminho, porque eu não concordo, porque não faz parte da minha identidade, ok? Então, lá está, aqui o terceiro tópico muito importante para a questão da identidade é realmente vocês obterem mais resultados em relação a isso. E antes de falar sobre esses resultados, seja eles quais forem, ok? Eu já falei aqui da confiança de outra pessoa, é um excelente resultado, porque nós somos seres sociáveis, logo nós queremos ter pessoas à nossa volta. E então, se queremos ter pessoas que gostem de nós e que confiem em nós, à nossa volta, temos que nos manter fiéis à nossa identidade e aos nossos valores, para elas saberem com aquilo que contam. Assim, pode haver pessoas, neste caso que eu acabei de contar, dos colegas que estão na área de vendas, já há uns que fazem umas mentirinhas piedosas, não tem nada de mal, que não se identificam com aquela rigidez daquela pessoa. Também, mas que mal é que tem? Também não tem, é uma mentirinha nada de jeito, o que é que tem? Essas pessoas não se vão identificar com aquela, mas aquela vai se identificar com outras. Já vai haver outra que diz, olha, eu concordo plenamente, eu também não faço isso. Identifico-me mesmo com aquela pessoa, ok? E ali se desenvolvem amizades devido a isso mesmo. E depois já vamos falar dos resultados. Mas antes de ir para essa área dos resultados, vou aqui falar sobre outra questão, e normalmente eu faço sempre uma pergunta no início, como vocês sabem, e faço também várias ao longo da live, porque assim, algo que vocês têm de esperar de mim, que eu já vos disse no início destas lives, é realmente energia, falar rápido, não é? Que é a maneira como eu sou, dar exemplos, gosto muito de dar exemplos, acabei de dar um exemplo na questão da área das vendas, que há pessoas que fazem aquelas mentirinhas piedosas, não tem nada de mal, e há outras, não, eu vou manter-me fiel ao meu valor, e o facto de estar sempre assim a sorrir em questão de energia, dar exemplos, e agora acabei por me esquecer e fazer perguntas, já sei, eu acabei por me perder um bocadinho. Então, fazer perguntas é uma das coisas que eu adoro, porque se eu venho da área da ciência, não é? A minha área de formação é bioquímica, sou cientista, então adoro fazer perguntas. Então agora tenho uma pergunta para vocês. Qual é o conceito de normal? Ou melhor, existe vocês serem pessoas normais? Vocês são pessoas normais? Existe o conceito de normalidade? Digam-me lá se vocês acham que existe ser uma pessoa normal, se existe esse conceito de normalidade. Portanto, uma pessoa normal é XY. O que é ser uma pessoa normal? Vocês acreditam que existe esse conceito de sermos pessoas normais? Peço que aqui eu vou dar um bocadinho para vocês refletirem,
se, na vossa opinião, existe o conceito de sermos pessoas normais, ok? Vou dar um bocadinho e quem tiver e quiser aqui dizer-me se sim, se acha que existe o conceito de normalidade ou não, eu ia gostar muito. Então vou guardar um bocadinho para que me digam se, na vossa opinião, existe o conceito de normalidade. Se vocês acham que as pessoas, que se existe alguém que é normal. Ser normal é de acordo com aquele padrão, com aquele e com aquele. Se para vocês existe isso. Realmente isto demora sempre um bocadinho, tem algum delay, mas eu vou então avançar. Já dei um tempinho para vocês pensarem e então vou-vos dizer que não existe o conceito de normalidade. Portanto, às vezes as pessoas acabam por ficar muito tristes com elas mesmas, mas será que é por eu me comportar desta forma que eu sou uma pessoa normal? Mas o que é que eu tenho de errado? Porquê é que as pessoas olham assim para mim? Eu tenho alguma coisa de errado? Eu não sou normal? Há muitas pessoas que às vezes dizem eu não sou normal. Então, não existe, pela medicina, não existe nenhuma definição de normalidade, devido à abundância de culturas, porque nós temos muitas culturas no nosso mundo, então não existe o conceito de normalidade, portanto, devido realmente à amplitude enorme cultural que nós temos. Lá está, uma pessoa que vocês, por exemplo, em Portugal, normalmente os homens não usam saia, por exemplo, mas se vocês já forem para outros locais, existem homens que usam saia, por exemplo, para tocar a gaita de foles, não é? Que tem aquela saia e não tem mal nenhum, portanto, é dentro da cultura deles. Então, basicamente, não existe o normal ou anormal. Não existe o conceito de normalidade para as pessoas, de acordo com a medicina, isso não existe. Então, claro que é assim, não quer dizer que vocês podem fazer tudo, desde que, portanto, vocês não prejudiquem as outras pessoas, os vossos padrões, os vossos comportamentos, não prejudiquem ninguém e não vos prejudiquem a vocês mesmos e vocês não forem diagnosticados com uma anomalia, com uma doença, por exemplo, bipolaridade. A pessoa, se tem um transtorno de bipolaridade, ela tem ali um quadro, tem ali uma doença. Mas agora, se não houver absolutamente nenhum quadro de doença e se vocês não prejudicarem os outros e não se prejudicarem a si mesmos, vocês são completamente normais. Portanto, às vezes pessoas que andam à procura desta questão de identidade e tentam se comparar aos outros, elas perguntam-se assim, mas será que eu sou normal? Aquela pessoa faz daquela forma, mas eu não gosto, mas será que eu sou uma pessoa normal? E então, lá está. Não existe esse conceito de normalidade, de acordo com a medicina, devido realmente à amplidade de culturas, porque existem muitas culturas e para vocês é normal fazermos certo tipo de coisas nesta cultura, para outra cultura já é outro normal, portanto não existe essa normalidade devido realmente à amplidade de culturas. Desde que vocês realmente não prejudiquem nem a vocês mesmos com os vossos comportamentos, com os vossos padrões, nem aos outros, nem tenham realmente um quadro de saúde mental, portanto, diagnosticado. Aí sim, pronto, já estão supostamente fora da normalidade. Agora, tudo o resto, vocês são pessoas normais, portanto, não há problema nenhum. Aqui é, cada vez mais, vocês descobrirem a vossa identidade através de várias ferramentas que existem. Lá está, as ferramentas é aquilo que distingue nós, de seres humanos, dos animais, é nós conseguirmos utilizar as ferramentas, porque, por exemplo, nós, não conseguiríamos voar se não fosse o avião, e nós construímos o avião. Tal como existem ferramentas tão boas para a nossa vida, para nós nos movermos, para tudo e mais alguma coisa, então existem várias ferramentas para a nossa mente, só que essas ferramentas acabam por ser inutilizáveis, portanto as pessoas não utilizam porque não veem o valor que elas têm, mas elas realmente têm muito valor para vocês descobrirem muito acerca de vocês e vocês, ao saberem bem a vossa identidade, vocês já sabem, eu sou esta pessoa, há alguma coisa que eu gostaria de ser melhor, então aí trabalham realmente a vossa melhor versão e é isso que eu já vos vou falar. E antes de falar sobre isso, existe um conceito que é muito conhecido aqui no desenvolvimento pessoal, que é basicamente, vocês, por exemplo, se querem ter alguma coisa, têm que ser primeiro. O que é que isto significa? Se eu quero ter muito dinheiro, tenho que ser primeiro rica, ok? Então, basicamente, nós temos que ser, fazer e depois ter. Portanto, já devem de certeza ter ouvido falar estas três palavras nesta ordem, tá? Não é o contrário, não é ter para ser, mas sim ser primeiro para depois fazer e ter. Portanto, espero que
que estas 3 palavras fiquem muito na vossa mente, que vocês primeiro precisam de ser, se querem realmente ter muito dinheiro, vocês precisam de ser ricos, terem, portanto, uma mentalidade de pessoas ricas, porque vocês já veem, eu acabo por dar sempre este exemplo, porque realmente é muito comum disto acontecer, pessoas a ganhar vários prémios monetários e o que acontece é que elas perdem tudo. Porquê? Porque elas não são ricas, elas não sabem administrar o dinheiro, elas têm imensas crenças que fazem com que o dinheiro se afaste, então gastam de qualquer forma, e uma pessoa que é rica não é uma pessoa que simplesmente só gasta, não é ser assim. Portanto, ela tem um conjunto de crenças, um conjunto de situações que ela acredita, de coisas que ela acredita, que faz com que ela mantenha aquele dinheiro. E para além de ações, obviamente, não é? Que é o fazer. Portanto, ela tem ali um conjunto de competências, habilidades dentro de si e pensamentos que vai fazer com que ela haja da melhor forma para continuar a ser rica e não perder esse dinheiro. Portanto, aqui a importância de vocês serem aquilo que vocês querem ter, ok? Então, lá está, aqui o autoconhecimento é muito, muito, muito importante. Deixem-me ver só que horas são, ok? Então já estou aqui a passar um bocadinho, de acordo com o que eu vos quero dizer. Basicamente, então, antes de irmos para os exercícios finais, vou aqui dar-vos mais um conhecimento acerca... Ok, aqui, deixem-me cá ver, aqui... Basicamente, vocês quando olham para a identidade, o que é que vocês pensam? Para vocês, a identidade, como eu já expliquei várias vezes ao longo desta live, ajuda-vos muito nas vossas decisões, ok? E será muito mais simples para vocês decidirem se vocês conhecerem a vossa identidade. E depois, a identidade, ela é definida de várias formas. Portanto, o que é que isto significa? Que a maneira como tu te vês é uma forma de tu definires a tua identidade, mas depois também há a maneira como os outros te veem, ok? Não é só a maneira como tu te vês. Formas de definirmos a identidade, como por exemplo, aquilo que falaram de ti quando eras pequenino, portanto, que assimilaste tudo, porque realmente as crianças são como uma esponja, portanto, assimilam tudo e depois para elas aquilo é a maneira como ela acha que ela é, não é? A sua identidade de acordo com aquilo que lhe foi dito, portanto, quando ela era pequenina, seja pelos pais, seja pelos professores, seja por quem for, é aquilo que ela realmente viu na altura, ouviu na altura, é aquilo que ela acha que ela é. Portanto, identidade definida pelo aquilo que os outros disseram de ti, portanto, quando eras pequenino, os teus pais, os teus professores, etc. Depois, lá está, como eles te ensinaram, portanto, aquilo que eles, mesmo os teus pais, no meu caso não tive os meus pais presentes, mas tive a minha tia, os meus professores, etc. Depois, então, aqui a forma como tu te vês, portanto, a forma como tu olhas para ti, como tu te vês, e a forma com que as pessoas olham para ti, como as pessoas te veem. Portanto, não sei se vocês já fizeram alguma vez um exercício, que até vos vou dar este exercício antes de continuar os restantes exercícios, que é o seguinte. Vocês alguma vez perguntaram a alguém perto de vocês quem é que vocês eram? Portanto, olha, diz-me aí algumas características sobre mim. Alguma vez vocês disseram isso? Eu sei que às vezes vocês têm vergonha, eu já fui a eventos em que realmente trabalhamos identidade, normalmente em eventos de desenvolvimento pessoal. É impossível nós não trabalharmos de identidade, porque realmente se nós não soubermos quem somos, a nossa vida não vai correr da melhor forma. E então, lá está, eu lembro-me que fiquei com alguma vergonha na altura, porque já foi há algum tempo, de realmente perguntar, olha, estou aqui no evento, diz-me o que é que tu achas? E é importante realmente perceber o que é que as pessoas estão a achar de ti, se isso está de acordo com aquilo que tu achas que tu és mesmo, se tu estás a transmitir uma boa mensagem daquilo que tu és. Não quer dizer que tu tenhas que ficar fixo, a pessoa diz que eu sou assim, e tu acreditares e acabou. Não é nada disso, é só olhares de outro ponto de vista, que tu não estás a conseguir ver. Às vezes há coisas que nós não estamos a conseguir ver e ao perguntar aos outros nós começamos a ver de outra forma. Só conseguimos fazer isso se nós refletirmos sobre isso. Agora, se simplesmente a outra pessoa disser tu és aquilo e tu nem sequer pensas sobre isso, tu fixas isso na tua cabeça e tu já achas que és aquilo porque a outra pessoa te disse. Então não é esse o propósito. Aqui este exercício será só para aumentar ainda mais o teu autoconhecimento, de forma que tu aumentes então a tua identidade, ou melhores a tua identidade e saibas quem tu és, está bem? E então, aqui outra questão que eu há pouco iria dizer, por exemplo, eu tinha falado com uma colega minha numa live sobre crianças, em que existe muito, que é muito comum nos pais, os pais dizerem, tu és bonita, ai que feia por teres feito aquilo.
O que é que acontece? A criança pensa que ela é, porque quando nós estamos a falar de identidade, normalmente estamos a falar daquele eu sou, ok? O eu sou é o que define a nossa identidade, portanto, indica o quanto forte os nossos comportamentos, portanto, as declarações eu sou, claramente indicam uma identificação muito mais forte de certos comportamentos, dos pensamentos, de emoções e crenças. Portanto, sempre que tu dizes eu sou, lá está, saudável, então tu acreditas que és. Se tu disseres eu sou procrastinadora, o meu cérebro e eu vou acreditar que eu sou. Porquê? Porque eu coloquei o eu sou antes, ok? Se vocês disserem aos vossos filhos, por exemplo, imagine, eles sujam-se e vocês disserem assim, ai, vocês são mesmo feios, ou têm um filho, ele sujou-se, és mesmo feio por teres sujado, e em vez de dizer olha, esse comportamento de sujares é muito feio. Portanto, sempre que vocês estão a dizer aos vossos filhos e às pessoas que vos rodeiam o eu, ou o tu és, ou o eu sou, o que é que isso vai acontecer? Vais reforçar a tua identidade, vais cada vez mais reforçar a tua identidade. E então, obviamente que tu vais pensar, ok, então eu sou, e a criança vai pensar, eu sou feia. Porquê? Porque o pai disse que ela era feia ou que ele era feio por se ter sujado, em vez de referir o comportamento. E então eu lembrei-me, porque realmente tínhamos falado, eu e a Cíntia tínhamos falado numa live, que realmente há muitos pais que fazem isso. Eles elogiam ou criticam a pessoa, portanto a criança, e não o comportamento dela. Então ela vai assimilar aquilo como ela sente, portanto como sendo a sua identidade, ok? Então muita atenção aqui a vocês, mesmo àquilo que vocês falam, se vocês têm filhos aí desse lado, se vocês têm feito isso, se têm dito aos vossos filhos, olha, tu és assim, ou assim, és mesmo badalhoco, tens tudo sujo, és mesmo desorganizado. Quanto mais vocês dizem isso, mais eles acreditam que realmente são isso que eles são, e depois, à medida que vão crescendo, vai sendo cada vez mais difícil e isso só vai prejudicar a vida deles, não é? Então, agora vamos aqui. Ainda não vos tinha falado dos resultados, portanto aqui já falei sobre grandes dois tópicos, vocês terem uma identidade bem ativada e vocês serem fiéis à vossa identidade, portanto a vossa mente ser muito mais limpa e desanuviada, porque realmente não têm que andar sempre a pensar por cada decisão pequenina que vocês têm. A segunda, as pessoas confiam muito mais em vocês, ok? Porquê? Porque elas sabem o que é que podem contar convosco, portanto elas sabem que se vocês são de determinada forma, então sabem o que é que há de contar convosco, não é vocês hoje são uma coisa, amanhã já são outra, e eles ficam assim, mas eu não posso confiar numa pessoa que não conheço, eu não conheço aquela pessoa porque ela num dia age de uma forma e no outro dia age de outra. E agora aqui a terceira situação, o terceiro benefício gigante para vocês realmente terem uma identidade bem ativada é o facto de terem muitos mais resultados, seja em qualquer área que for, seja na área, por exemplo, das vendas, seja em qualquer área, vocês vão ter muitos mais resultados se vocês se forem fiéis à vossa identidade. Porquê? Porque eu acho muito giro, porque quando eu estudo para as lives para vocês, eu já tenho o conhecimento dos meus professores desta área. Muito obrigada pela interação. Eu acho que não disse, mas partilhem esta live com mais pessoas. Irei ficar muito feliz se vocês partilharem. Muito obrigada e realmente este conhecimento irá ser adquirido por mais gente, porque há muitas pessoas que precisam muito de ativar as suas identidades. A próxima live vou falar sobre missão, sobre propósito, porque existem muitas pessoas que são autênticos zombies, e eu já falei sobre isso convosco, porque as pessoas não refletem, não sabem o que é que querem para elas, o que é que não querem. E então, hoje estou a falar de identidade e na próxima live, muito obrigada, irei falar então sobre propósito, que é imprescindível para vocês terem uma vida feliz, porque se vocês não sabem o que é que querem, estão a andar todos os dias, a acordar todos os dias, para quê, não é? Mas o primeiro passo é saberem quem vocês são, por isso é que eu comecei por aqui. Obrigada! E então, como eu estava a dizer, vocês vão obter muito mais resultados se vocês souberem quem são, se vocês forem fiéis à vossa identidade. Vocês descobrem quem são, que é os exercícios que eu já vos vou passar, está bem? Através do autoconhecimento, e há várias formas de nós aumentarmos o autoconhecimento, e depois de descobrirem quem são, ok? Fazer um processo de autoconhecimento, descobrem a vossa identidade,
e então vão se manter fiéis a essa identidade e a vossa vida será muito mais facilitada e terão ainda maiores resultados. Como eu estava a dizer, eu quando estudo para as lives, eu já organizo de acordo com os conhecimentos que eu tenho da área do coaching, da PNL, porque é nisso que eu sou formada, e ao mesmo tempo vocês já sabem que eu tenho aqui uma veia muito grande de perfeccionismo, mas que trabalho cada vez mais para ser para a excelência e não de perfeccionismo, que já fiz vários vídeos sobre isso, não é? E então eu gosto de procurar mais assuntos e eu procurei um vídeo muito giro, uma palestra muito gira do Clóvis Barros Filho, que ele é muito engraçado. E realmente ele deu um exemplo e faz todo o sentido para mim, sem dúvida alguma, que é o facto de, por exemplo, vocês estão numa empresa e vocês vendem jarras ou vendem penicos. E então, vocês vendem jarras e o vosso concorrente vende penicos. Se vocês só disserem aos vossos clientes que vocês vendem penicos e jarras, os clientes vão ficar confusos e eles nunca vos vão indicar porque vocês vendem uma coisa, vendem outra. Portanto, se vocês se modelarem ao vosso cliente, não é? Vocês nunca vão ter os resultados que iriam ter se vocês realmente se mantivessem fiéis à vossa identidade. Porquê? Porque o cliente nunca sabe o que é que há de esperar de vocês e depois realmente, por exemplo, como nós estamos aqui nas redes sociais, há muita indicação e vocês, por exemplo, estão a vender um produto e dizem que também têm outro tipo de produto. Tem tudo o que o cliente quer. O cliente quer aquilo, vocês arranjam sempre tudo o que o cliente quer. E então não definem um foco, isto é, não definem uns valores em que vocês realmente têm aquilo bem fiéis na vossa mente e vocês definem assim, eu sou desta forma. Não, vocês são tudo o que o cliente quer. Então vocês nunca vão ter tantos resultados se vocês realmente definirem aquilo que vocês são. Porquê? Porque vai haver pessoas que se identificam muito mais com aquele tipo de pessoa que vende aquele tipo de serviço, que ela procura aquele tipo de serviço ou procura aquele tipo de produto, então ela vai direto àquela pessoa, àquela empresa, seja quem for. Obviamente que os resultados dessa empresa vai ser muito superior devido ao facto de ela se manter fiel aos seus valores e à sua identidade, ok? Então aqui outro benefício muito grande de vocês se manterem fiel à vossa identidade é realmente o facto de vocês obterem muito mais resultados, porque se vocês só focarem em, por exemplo, vender mais, só nos resultados, vocês vão esquecer tudo o resto. E, obviamente, que no início parece ser muito bom, mas depois tudo vai acabar por cair. Porquê? Porque não há uma estrutura, não há nada que vocês se mantenham fiéis. Então, hoje um cliente acha que vocês podem ter aquilo, têm tudo, chega um ponto em que vocês não são bons em absolutamente nada, porque andam a disparar para todos os lados, percebem? Então, aqui, outro benefício muito grande de ter uma identidade bem ativada e vocês realmente manterem-se fiel à vossa identidade é realmente vocês aumentarem os vossos resultados, ok? Então agora vou passar antes de ir, porque tenho agora uma live com a Patrícia sobre plantas e realmente não me quero atrasar, então vou passar aqui para os exercícios de como vocês podem então aumentar e conhecerem-se cada vez mais e realmente manterem-se fiéis à vossa identidade. A forma que vocês podem fazer para se manterem fiéis à vossa identidade é, sem dúvida alguma, conhecerem-se, portanto, vocês saberem quem são, para depois se manterem realmente fiéis e saberem o que é que querem, ok? Saberem o que é que vocês querem, como eu vos disse no início, as pessoas dizem que vocês são X ou Y de acordo com as vossas escolhas. Vocês escolheram, por exemplo, estudar até ao mestrado, doutoramento, etc. A pessoa vai dizer que vocês são dedicados, que vocês são estudiosos. Por exemplo, se vocês não quiseram estudar, então as pessoas vão dizer que vocês não são estudiosos. Então, lá está, as pessoas acabam por dizer aquilo que vocês são de acordo com as vossas escolhas. Então, lá está. O primeiro exercício que eu tenho para vocês fazerem, é vocês definirem 5 características vossas. Vocês pensarem, no início isto foi difícil para mim, pensar 5 características, mas o que é que eu sou? E esta pergunta a seguir ainda vai ser mais difícil para vocês. A seguir é pensarem em 5 talentos vossos, ok? Antes não, posso dizer no final, ok? Então, lá está. A primeira é pensar em 5 características vossas, a seguinte é pensar em 5 talentos vossos e depois, aqui muito importante, 5 principais valores que vocês têm e não vão prescindir e que vocês não vão ser infiéis a esses valores, ok? Esta aqui é das mais importantes para a vossa identidade, definirem os 5 principais valores.
definam e depois digam-me alguma coisa nas histórias se vocês realmente gostaram, então digam-me aqui se vocês... Não posso esperar muito tempo porque realmente tenho agora a live com a Patrícia, mas façam este exercício depois da live, está bem? Não precisam de fazer agora, está bem? E depois digam-me por mensagens se gostaram do exercício, se acharam que foi importante para vocês. Então lá está. Aqui o mais importante ainda é realmente vocês definirem 5 valores que são realmente muito importantes e que vocês não vão prescindir em qualquer situação. Não é numas situações eu vou prescindir, nas outras não vou-me manter infiel, outras vou manter fiel de acordo com o que eu acho que é melhor. Nestas situações é melhor deixar este valor para trás. Não importa. Então, não, é vocês manterem-se fiéis a esse valor, está bem? Então, 5 principais valores é aqui a pergunta mais importante para vocês fazerem. Não deixem de fazer, porque realmente o conhecimento só se torna sabedoria se vocês aplicarem. E terem, agora existe tanto conhecimento nesta área portanto, neste mundo rápido, temos tanta informação, temos as redes sociais, tudo e mais alguma coisa, vários cursos. Se vocês não aplicarem, vocês vão manter-se exatamente iguais a como estavam antes, está bem? E ainda vão ficar piores, porque têm o conhecimento e depois não têm a prática e ficam frustrados porque supostamente sabem, mas não sabem nada, está bem? Então, apliquem, digam para si o que é que vocês, quais são os vossos principais valores. 5 valores principais que vocês não vão prescindir, que vocês realmente não abrem mão daqueles valores de maneira alguma, está bem? Depois aqui, outra forma de aumentar o autoconhecimento e vocês definirem a vossa identidade, não é? Vocês sabem quem são, vocês aumentam o vosso autoconhecimento através destas perguntas, por exemplo, e vocês definem então a vossa identidade de acordo com o autoconhecimento. Então, trabalhar o autoconhecimento é realmente muito importante. Pode ser através destas 3 perguntas simples, portanto, 5 características minhas. Quais são 5 características que me definem, que eu tenho muito altas em mim? Depois, talentos. Os talentos podem ser a própria característica, vocês definirem assim. Eu costumo dar este exemplo quando trabalho a identidade e o autoconhecimento com os meus clientes, costumo dar este exemplo. Imaginem uma médica ou uma enfermeira que tem a empatia muito alta, isto é uma característica dela, ser uma pessoa empática é uma característica da pessoa. Se ela é enfermeira ou médica, obviamente que se vai tornar num talento. Porquê? Porque uma médica ou uma enfermeira que tem a característica de ser empática vai ser muito melhor profissional se não tiver essa característica. Então vai ser um talento. Às vezes os talentos não pensem que são coisas mirabolantes. Eu quando fiz este exercício no início era muito difícil para mim, porque eu pensava, lá está, aqui tinha a baixa autoestima, que eu não tinha talentos nenhuns, mas que talentos é que eu tenho? Eu não presto para nada. E a maior parte dos clientes chegam até mim e pensam assim: está totalmente errado. É realmente vocês pensarem nas características, primeiro começam com as características e depois vão pegar nas características e pensam: será que eu utilizo isto como talento na minha vida? Seja um talento em casa, seja um talento no trabalho, seja aquilo que for. Por exemplo, uma das grandes características minhas é a curiosidade. Eu sou muito, muito curiosa. E então, isso poderá ser um talento. Aonde é que pode ser um talento? Na investigação, por exemplo, porque uma pessoa que não é curiosa é muito difícil de ser investigadora. Porquê? Porque ela não tem curiosidade. Então é bastante desafiador termos uma investigadora no laboratório ou em qualquer sítio que não tenha esse bichinho tão alto da curiosidade. Por exemplo, eu falo no laboratório porque já estive no laboratório, mas agora, na minha profissão atual, em que eu estou nas sessões com os clientes, se eu não tivesse este talento da curiosidade, havia situações que eu não iria descobrir e não iria tratar naquele cliente, desbloquear naquele cliente se eu não tivesse feito aquelas perguntas. Então, a curiosidade transformou-se num talento, mas depois lá está, ter muita atenção, porque uma característica que é boa nossa, se for demasiado, já se transforma num defeito, está bem? Então, se você já for demasiado, se eu já for demasiado curiosa, eu perco muito tempo, porque às vezes também há perguntas que não interessam para nada, não me vão interessar, então eu acabo por perder tempo. Então, haver ali um equilíbrio, ok? Um equilíbrio das perguntas. Saber fazer as perguntas certas para ver os bloqueios, mas ao mesmo tempo não exagerar. Então, aqui, uma característica minha que pode ser considerada, então, um talento na minha profissão, que também tem que ser medida, mas aí já estamos a falar de performance, de aumentar, de sermos a nossa melhor versão. Por isso é que eu vos dizia ao longo da live que
vocês terem uma identidade bastante fiel, portanto, vocês terem aquela identidade que é fiel, não significa que vocês não podem melhorar o vosso ser. Não significa nada disso. Portanto, eu sei que uma característica minha é realmente a curiosidade. E então eu tenho que perceber, será que eu estou a exceder, será que não estou? E ela é também um talento. Porquê? Porque o utilizo no sítio certo, por exemplo, na investigação e no caso aqui dos clientes de procurar os bloqueios certos, as perguntas certas para procurar o bloqueio, para depois tratar com a ferramenta. Então ela é considerada um talento. E eu antes, lá está, por isso é que eu digo, vocês façam estes exercícios, porque à medida que vão fazer os exercícios, cada vez vocês vão se descobrir mais e ficar mais contentes convosco, porque eu antes não era capaz de responder, eu dizia que eu não tinha talento nenhum e depois eu via alguns exemplos para ser mais fácil para mim e eu dizia, não, mas eu não tenho talento nenhum. E agora eu já consigo perceber muito melhor e consigo cada vez mais perceber mais ainda de acordo com o estudo que faço, porque realmente tudo é uma expansão da consciência, nós aumentarmos o nosso conhecimento, ok? E aqui, outra situação para vocês aumentarem o vosso autoconhecimento de forma a terem uma identidade bem definida é através de experimentarem coisas novas. Eu nunca na vida sabia o que sei hoje de mim se não tivesse experimentado coisas novas. Porque, por exemplo, eu nunca tinha gravado vídeos na minha vida. Eu não sabia como é que eu me comportava, porque através dos vídeos eu consigo perceber como é que eu me comporto. Nunca tive tanto tempo a falar assim sozinha, entre aspas, porque estou aí com vocês desse lado, e só agora é que me consigo perceber algumas coisas que eu nunca percebi sobre mim. Portanto, eu tenho quase 30 anos e nunca percebi certo tipo de coisas sobre mim que agora consigo perceber através de uma situação nova para mim, ok? Então, começarem coisas novas vai-vos mostrar muito sobre vocês, vai aumentar muito o vosso autoconhecimento, sem dúvida alguma. E depois tenho aqui, então, mais 3 perguntas para vocês e vou finalizar aqui realmente a live para ir fazer a live com a Patrícia, está bem? Para fazer a live com a Patrícia. E então, aqui as 3 perguntas é então, quem sou eu? Agora, proponho-vos, assim, este é um exercício que eu faço muito com os meus clientes, mas realmente eu gosto quando sou eu a ver, porque há lá situações que eu depois acabo por trabalhar, que é vocês pegarem numa folha e perguntarem-se quem sou eu? E responderem isso, eu sou aquilo e mais aquilo, responderem e vocês ali vão trazer muito do vosso autoconhecimento, sem colocar bloqueios, isto é, não vou escrever porque alguém me vai ver a escrever isto. Não, vocês pegam numa folha que ninguém tem acesso e escrevem tudo que vocês acham sobre vocês mesmos, está bem? Então, este é o primeiro exercício. Quem sou eu? Primeiro não, já tinha falado aqui das 5 características antes de passar para este, está bem? Que é mesmo para vocês refletirem. Depois, aqui, perguntarem quem sou eu e escreverem 50 linhas de quem sou eu, ok? Vocês vão pensar assim, não, isto é horrível, é muita coisa. Escrevam 50 linhas de quem sou eu, vocês vão descobrir muita coisa sobre vocês. Depois, quais são os meus limites? Muita gente não sabe quais são os limites delas, ok? De todo tipo de limites. Quais são os meus limites? Depois, o que é que eu quero para mim? Portanto, qual é que é o meu propósito? Vai ser o tema da próxima live, está bem? Na próxima live vou falar sobre propósito e aqui, muito importante. E saber o que é que vocês querem para vocês, qual é o vosso propósito, e eu irei falar sobre isso na próxima live. E antes, portanto... ok, e algo que eu também vou falar bastante, que era isso que eu vos queria dizer, é sobre estudos de personalidade. Outra forma, para além destas que eu vos acabei de explicar, portanto, eu dei-vos aqui algumas perguntas, ideias para vocês aumentarem o vosso autoconhecimento. Existe outra linha para vocês aumentarem o vosso autoconhecimento, através de estudos de personalidade, ok? E então, eu depois também vou fazer lives sobre vários tipos de testes, porque existem vários tipos de ferramentas sobre personalidade, e irei fazer uma live sobre cada um, entre aspas, porque existem mesmo muitos, mas 3 que eu gosto muito e que eu estudo mais e me especializo cada vez mais nesses estudos de personalidade, nesses testes, nessas ferramentas de personalidade. É uma forma de autoconhecimento, vocês sabem quem são e depois vão-se manter fiéis a quem vocês são, mas isso não significa que vocês não sejam a vossa melhor versão, ok? Manter fiel não é melhorar, não é manter-nos estáticos daquilo que eu sou. Ok, então eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa persistente, muito persistente, e que se for feita em demasia, leva à teimosia, não é? Portanto, se eu for demasiado persistente e não conseguir ver nada à minha volta, eu fico então teimosa, está bem? E o que é que isso significa? Que eu estou, ok, a persistência é uma característica minha,
define como na minha personalidade. As pessoas não vão olhar para mim e não vão ver uma pessoa que desiste a qualquer coisa. Vão ver que sou uma pessoa persistente. Isso define a minha identidade. Mas não quer dizer que eu não possa ser a minha melhor versão e que eu não possa estar atenta e ser flexível e perceber melhor o que é que acontece. Eu vou ser persistente, mas quando chegar ali um limite eu vou perceber assim, será que não estou a passar do ponto? Então aí já estou a trabalhar com a minha melhor versão, ok? São situações diferentes. Vocês terem a vossa identidade bem definida e manterem-se fiéis à vossa identidade não significa que vocês não possam trabalhar e serem cada vez melhores e terem a vossa melhor versão, ok? Então, eu termino aqui a live, eu espero-vos nas próximas lives, porque todas as lives têm uns temas específicos que vão-vos ajudar muito no vosso desenvolvimento pessoal. Eu não escondo nada, eu venho aqui, eu tenho um grande propósito com estas lives, porque para mim são aulas, e não sei, eu já falei com alguns seguidores meus, que eu gravo as lives depois no YouTube, porque realmente é uma plataforma que eu acabo por gostar mais para para a pessoa poder ver. Portanto, ela está agora a estudar a live, para a live, fica ali parada, depois, outro dia ou mais tarde, que ela teve que fazer outras coisas, está ali naquele sítio. Então é uma plataforma que eu gosto muito e acabo por colocar lá, mas elas não estão visíveis, e acabo por colocar e dar aos clientes que precisam, às pessoas que precisam deste conteúdo, e por isso é que eu acabo por retirar do ar, porque as pessoas procrastinam e não veem, e então eu peço que vocês estejam aqui sempre presentes, porque este conteúdo é um conteúdo muito rico e tenho certeza que vos irá ajudar, está bem? E então, muito obrigada por estarem aqui presentes, e vou agora fazer a live com a Patrícia sobre plantas. Já estou aqui um bocadinho atrasada, já vou então. E muito obrigada, e aguardem os próximos temas e as próximas lives, que são autênticas aulas para vocês ficarem cada vez melhores e serem umas melhores pessoas. Obrigada!